só ia perguntar também como foi esse acompanhamento, uma vez tendo entendido que foram os dois e ela, como foi esse acompanhamento com ele, com o Andrés, com o menino? Porque assim, aí depois ele ficou com os avós maternos, paternos, como é que... Maternos, né? E o que aconteceu com ele? Porque eu vi depois que ele se formou e aí depois ele não deu conta. Como é que foi esse... Olha, eu particularmente, eu vi muito... Recentemente saiu alguma coisa que ele surtou, né? Que ele estava vagando lá na... Então, eu vi, mas eu tinha visto que ele se formou, tipo, super bem numa faculdade. Na que ele USP. Passou... Então, farmácia e química, né? Fez pós, uma coisa assim. Mas depois não teve uma notícia que tinha uma imagem dele andando, tipo noia na rua? Sim, exatamente. Invadiu algumas casas. Exatamente. Essa informação que eu tenho, porque o que acontece? Nós da perícia, tá? A gente acompanha a investigação até determinado ponto. Quando está até esclarecido o crime, a gente não fica acompanhando os familiares da parentes. Também, né? Então, vamos dizer, se eu atendi lá, vamos lá, 4, 5 mil locais, se eu fosse acompanhar 10% das famílias, eu ia ficar louco. Ia ficar louco. Eu já ia ter matado não sei quantos também. Nossa, esse menino, de verdade, eu tenho muita pena assim, do que aconteceu com ele. Uma vida destruída. Não quero deixar aqui um sentimento penoso com ele, não isso. Não é uma coisa assim ruim com ele. Mas eu digo assim, toda a situação em que ele foi colocado. Sim, sem dúvida. Porque aí é aquilo que a gente estava falando. O pai era serião. Aí ele encontra essa coisa mais amistosa no cara, mas aí tem toda essa situação e ele, de repente, tá chorando do lado da irmã, a morte dos pais, e aí passa uns dias e descobre que a irmã... Sabe, eu fico imaginando... Mas deu nó. Cara, tipo, a pessoa que tava me abraçando, que eu achei... Porque eu imagino assim, a única pessoa no mundo que pode entender a minha dor é quem sente a mesma dor, né? Então, só quem pode entender como foi o podcast com a pessoa é a Yas que tá aqui comigo, né? Pra quem mais eu contar, é a minha visão. Perdeu os pais, a minha irmã. Exato. Então, assim, quem pode entender como é perder os meus pais? Minha irmã é a única pessoa que entende o que eu tô passando. Vou pegar seu gancho aí. Eu também tô aqui assistindo o filme através de vocês, entendeu? Como eu não assisti, né? Eu conheço alguma coisa lá da perícia, né? Eu também vou aqui dar minha opinião, supostamente. O supostamente que ele não sabia de nada, né? Então, mas nas duas versões é isso que aparece. Não, é uma contradição. Tudo bem, mas assim, eu tô dando uma opinião. E se supostamente ele sabe de alguma coisa? Ele escutou algo. E não fez nada e se sente culpado. Não, até pode. Pode ser, né? Mas Aí eu acho que você teve a punição que você mereceu. Aí eu acho. Mas também ele... Não, eu acho que... Eu até acho complicado entrar a maturidade pela idade, né? Um monte de coisa. A carência. Mas eu, Thelma, se de repente eu achar que ele sabe de alguma coisa e ele não está tendo uma vida muito boa, cada um tem o que merece. Eu sou um pouco mais fria para isso, entendeu? Eu acho Thelma, acho muito, muito, muito difícil ele não saber de absolutamente nada. Eu acho que existe essa possibilidade, mas eu vejo, tá, dentro da possibilidade de ele ter algum conhecimento, ele também se sentir... Uma pessoa que planeja matar o pai e a mãe, matar um irmão, é gorjeta. Se ele não concordar, ele vai junto. Né? Vai junto. Se ele contar alguma coisa, ele vai junto. Sim. Entende? Quer dizer, um moleque de 14 anos sabendo dessa situação, ele pode ficar mais desorientado ainda, sem saber exatamente o que fazer, sem saber como pedir ajuda para alguém. Entende? Então, eu acho que ele ficaria numa situação meio embaraçosa. Né? Como é que ele vai contar? Ou também aquela situação das baixas emoções, né? Uma pessoa de 14 anos, ela está envolvida por que tipo de valores? As baixas emoções, né? O instantâneo. É ali naquele momento, é o momentâneo, né? De repente,
vamos fazer tal coisa, você não precisa participar, você não precisa estar aqui, tá bom? Vai ficar todo mundo bem. Olha, vamos ser uma família feliz. É. Não é verdade? Pode, Vai ser uma pode. família feliz. Ele provou um pouquinho disso, né? Você só não Aquele precisa- um mês, né? Isso. Foi quanto tempo depois do um mês? Eles voltaram? Foi quantos dias depois? Acho que foi uns... Não me recordo, assim, mas acho que foi de 2 a 3 meses após a volta. Depois da volta deles, da viagem. Da viagem. Deu tempo, nesse caso, né? Em sendo verdade, deu tempo do... Não estava muito melhor? Exatamente. Ó, né? É. E ele que ficou com toda a herança, né? São as, É, são as que incógnitas, né? São as ela incógnitas. tem situação que ela fala que ela abdicou da herança. Tá? Na verdade, ela foi julgada indigna. Ela não abdicou de nada, né? Foi julgada indigna quando a pessoa é indigna de receber herança, a pessoa está fora legalmente. Agora, já a avó deixou o apartamento para ela. Se comentava Porque tem na a herança época, da avó né? materna. Entendi. Né? Se comentava na época que o pai teria um dinheiro em algum paraíso fiscal, né? Era diretora da Dersa, envolvido no Rodanel. Né? Então, se comentava, aí eu também fico não participei de investigação, isso eram comentários que se tinha na época. Enquanto né? que estava avaliado o dinheiro da família? Vocês sabem essa informação? Eu acho que foram o total com a chácara, não sei o que, acho que era 10 milhões, alguma coisa assim. Naquela época, né? É. Que era muito mais. Hoje já é Isso muita que eu ia coisa, falar, mas- hoje tá pouquinho, né? Porque a inflação do jeito que... não. Mas naquela época... Só a casa Já é deles dinheiro, hoje... mas se você pensar 20 anos pra trás, né? A casa deles, vamos dizer, hoje valeria quanto? É. Né? Ela tá naquela- inabitada até hoje? Não sei, nunca mais passei aí perto. Não... Eu sei que uma época ela estava totalmente pichada É. na porta, né? Nossa. Sim. É. Eu, Eu também nunca mais passei lá nunca na passei porta. mais.